ontem bombou nos Trending Topics do Twitter esse episódio do WWE Rivals. Pra quem não conhece, é um documentário tipo Untold, o Timeline, que fala sobre as principais rivalidades da WWE, sobre as mais marcantes. E o episódio que rolou ontem foi John Cena versus Edge, uma feud que começou ali pro meados de 2006. E foi pra mim o nascimento do Rated R Superstar, né? Eu acho que foi uma feud muito marcante porque conciliou muito com a época que eu comecei a assistir wrestling, né? E, nossa, eu sempre fui muito fã do Edge. Dali então não preciso nem falar, né? Coisas óbvias da vida. Nossa, não tinha percebido. Ó, imitando emojis aqui, ó. Enfim, esse casal sempre foi muito polêmico, porque ele surgiu de uma traição entre a Lita e o Matt Hardy. Enfim, babados e confusões. E daí essa feud foi muito boa, gente. Uma feud maravilhosa. O Ed era exatamente isso que o Vini falou um pouquinho de tempo atrás. Ele era o Rio que precisavam naquela época, porque ele era oportunista, ele era escroto, ele te dava raiva. Ele era muito debochado. E temos segmentos incríveis da Lita do Ed, do bater no pai do John Cena, na Lita jogando o cinturão de John Cena pelo mar. Pelo mar, não, foi um rio, né, que ela jogou, pelo rio. Sim, no Rio. E daí, enfim, foi uma farofa e ontem bombou esse episódio e nós tivemos ninguém menos que Cardi B falando sobre o assunto, o que impulsionou ainda mais o assunto no Twitter, né? Ela falou, tem um tweet dela aí, que ela falou que adorava eles, que eles eram um casal super sexy e essa era a era dela da WWE. E mesmo ela sendo uma Trish Stratus girl, ou seja, que ela era mais peraí, tive um derrame aqui. Team Trish. Foi um trava-língua isso que eu fiz agora, né? Foi mesmo. Ela mesma assim adorava esse casal. E, gente, eu acho eles perfeitos. Eu sou muito suspeita pra falar. E eu acho eles um casal maravilhoso. E, Vini, você começou a assistir o wrestling nessa época também, né? O que você achava, assim, de John Cena versus Edge, de Ed Lita? Quais eram as suas primeiras percepções vendo isso? Cara, só lembrando, eu falei dessa série a primeira vez que eu vim aqui. No episódio que eu vim aqui, eu falei dessa série, dessa Rivals, indiquei pro pessoal assistir. Porque é muito legal, conta o bagulho de uma forma muito, muito da hora. Eu voltei a assistir Luta Livre nessa época, porque eu comecei em 98, 99, por aí. E aí eu voltei nessa época. Então, tipo, cara, pra mim é muito... Pra mim é um bagulho muito nostálgico, porque quando eu lembro de Ed e... Quando eu lembro da storyline toda do Ed, tipo, principalmente... Você lembra do Matt Hardy ligando lá no programa pra falar um monte do Ed? No programa que estavam passando, que tava até o Ric Flair lá falando e tudo mais. Tipo, isso pra mim é nostálgico pra caramba, não sei porquê. Mas é uma das primeiras memórias que eu tenho de Luta Livre quando eu voltei a assistir, foi isso. E realmente, é o começo do Rated R, que é pra mim, talvez um dos melhores personagens que eu já vi. E também o John Cena mudando um pouco o Doctor of Thugonomics, que não era mais, né? Tipo, não era totalmente já tava virando um The Champ, assim. E sei lá, mano, pra mim é uma das fields que eu mais gostei de ver, tipo, na vida, assim. Eu acho que é muito... E mostra realmente como funcionava. Essa série mostra como realmente eles dois funcionavam juntos. E realmente, tipo, era o match perfeito, assim, sabe? Então eu recomendo muito. Estando só no assunto do Rivals, é muito doido que na semana passada o Rivals foi sobre o Triple H e Mick Foley. E aí na mesa comentando tá o Cody Rhodes. Aí é muito engraçado ver o Cody Rhodes rasgando elogio, falando: eu cresci sendo muito fã do Triple H, porque o que ele fazia no ringue me fascinava. E eu assim, Cody Rhodes, para. Quem ganha quem, pô? E o trono? Cadê o trono? Quer mentir pra mentiroso, porra. Cadê o trono? O puxa-saco do chefe, né? Quem nunca? Não, o que ele tá passando Super Bonder nesse trono já desde que tá em casa mesmo. Passando aquele dupla face ali. Ele vai Cadê entregar Todo esse, remendado.
Porque ele tava em casa, né? Quando rolou toda essa loucura aí, ele estava em casa, ele tava lesionado. Quando ele viu lá, Vince aposentou, Triple A de novo chefe, ele já falou: Brand, busca lá o Super Bond aqui que a gente tem que consertar. E tá até hoje, tá lá, ó, só colando um pedacinho por pedacinho. Vai entregar prontinho Não, pro pô. Triple A. No É, retorno gente. dele, velho. Vai ser isso. Ele vai voltar no trono todo remendado, Com certeza. E essa é uma boa continuação da storyline, hein? não é? É que o Triple H não pode. O Triple H não pode nem tomar um susto no Halloween. Vai de Não face. pode tomar um gole de Monster que dá Já dá vai BO. Tá doida? Oxi. Ai, gente, enfim, retomando o assunto da onde nós paramos, que nós estávamos falando sobre Ed versus John Cena. Eu compartilho da mesma opinião que tu, Vini. Eu acho que o Ed foi simplesmente um dos maiores naquela. Bom, eu continuo elegendo os maiores até hoje, né? E aquela field ela é maravilhosa. Eu acho que o Ed e a Alita se complementavam super bem. E, enfim, eu acho muito legal quando o Ed faz casting no New Year's Evolution de 2006 e ele ganha o cinturão. E, infelizmente, ele perde em 23 dias, 21 dias na Royal Rumble. Uma coisa bem Sasha Banks, né? Renadinha da Sasha Banks. Mas, enfim, eu acho que foi uma grande rivalidade entre eles. Tu chegou a acompanhar essa feud? Não, eu entrei só em 2008. Entrei lá pra frente já. Ah, e essa turminha do SBT não sabe de nada. Ele era dos puxa-sacos do Ed. É, os Edgeheads. Os grandes Início da Edgeheads. carreira do Zack Ryder. Ele já. É, Que velho. Deus o tenha, né? Por onde quer que esteja. É, Será que Triple H mas. traz de volta? Nossa, não. Nossa, Não. eu tô fora. Eu detesto Zack Ryder, gente. Com todo respeito pra quem O gosta, medo mas da eu tenho Chelsea pavor. Green vir junto é muito alto pra mim. Você falou do casting dele, eu acho muito foda todo momento. Tipo, o pay-per-view acabando, Vince McMahon aparecendo e falando, gente, não vai embora não. Tem mais um negócio aí pra acontecer, hein? Vai ter um bagulhinho aqui, hein? E aí, tipo, mano, toca tema. Nossa, eu acho perfeito. Eu acho, assim, o supra-sumo. Chorando. Ó, aí, ó, o cashin, ó o cashin. Fez crianças chorarem. Ai, ai. Eu me sinto um pouco culpada por gostar desse casal, porque foi uma storyline que eu achava que a Alita ia fazer o papel super bem. Eu acho que o heel turn dela, ela foi impecável, porque ela e o Ed, eles tinham uma personalidade muito parecida e os dois se complementavam muito bem. Só que ao mesmo tempo, é o famoso, se você soubesse da verdade, vocês estariam enojados, porque o que rolou por trás disso foi muito punk. Pra quem não conhece a storyline, a Alita, ela namorava o Matt Hardy entre 2000 e 2005. Houve chifres. E daí o Matt ficou de fora da WWE por um tempo. E a Alita começou a viajar com o Ed. Pra quem não sabe, os superstars eles dividem em carros, eles viajam juntos. Cama. Nesse caso, se pá, rolou uma cama. Daí a Alita, ela machucou no início de 2005. E ela tava mandando umas mensagens de ai, que saudades, meu bebê, bom dia, meu bebê, pro Ed, que ele também era casado nessa época, só que o Ed tinha casado, tipo, sei lá, 2 meses atrás com a irmã do Ora, ora. Valvines. Gente, olha só, parece, Ora. parece assim, ó, traição do Saulo Pôncio aqui, né? E daí o Matt Hardy pegou as SMS, os torpedos, a troca de mensagens, e o Matt O SMS. ele foi até o MySpace, que era o Orkut gringo da época, e fez um textão xingando, expondo ela. Assim, ó, jogou assim, ó, pro mundo, ele simplesmente assumiu pro mundo que ele era um corno. E ela foi, tipo assim, muito, muito massacrada. Ela e o Ed, tanto que eles nem deram continuidade ao relacionamento deles. E o Matt pegou tão pesado nessa história que ele foi demitido na época. Só que daí a Alita, ela era babyface na WWE. E nas promos que ela tinha que peitar a Trish e, tipo, sei lá, agir como uma face, o pessoal vaiava muito ela. E a WWE não tinha o que fazer a não ser turnar. E o Vince, que adora uma oportunidade de deixar as coisas a favor da sua empresa, ele tornou toda essa pataquada em storyline. Então, a Lita, até o final da carreira dela, em novembro de 2006, ela foi escorraçada, chamada de puta. A despedida dela foi simplesmente terrível.
Ela foi assim, ó. Ela teve que ser submetida a um segmento que o Ed, quando ele foi campeão, depois desse cash-in, os dois iam simplesmente transar no meio do ringue. E ela não queria fazer esse segmento, o Ed não queria fazer, nem o John Cena, que aparece no final pra bater nela e nele, e queria fazer essa pataquada. E o Vince falou: não, tu vai fazer sim, senão tu vai ser demitida. Então foi uma parada muito punk, assim, que aconteceu. Foi um rolê muito pesado. E foi uma parada meio machista também, porque o Ed se consagrou como um grande superstar e ali teve a carreira dela escorraçada, né? Foi simplesmente o suco do machismo, isso. Enfim, É, e vamos saber. teve também o bagulho do Matt Hardy, dele ligar lá pro bagulho da WWE, tipo, um dos primeiros. Uma das primeiras grandes pipe bombs que teve foi aquela, que ninguém fala muito daquilo. Mas ele liga e desce o pau em tudo que tava acontecendo, tipo. É doideira, aquilo lá é doideira. Fui no By This, Minha câmera né? tá Que meio era atrasada. aquele. Ah, tá com um pouquinho de delay. Ainda bem que o nosso podcast as pessoas Ah, elas escutam. que doideira. Mas enfim, o Anitta, ela tava sendo entrevistada nesse By This e o Matt simplesmente entrou, né? Porque não tinha o WhatsApp, e ele simplesmente ligou pra lá, que as pessoas ligavam, né, pra trocar ideia, e desceu o cacete nela. Tipo, foi uma pipe bomb. Ele chamava ela de Amy, o nome real dela é Amy Dumas. Ele chamava o Ed de Adam, tipo, pra deixar ainda mais real, sabe? E a pancadaria entre ele e o Ed que acontece quando ele volta no Raw é simplesmente bizarra. Eles se batem de verdade mesmo. É a dor de corno lá estourando, né? Mas enfim. O Zuko falou aqui que o Ed e o Randy Orton são os melhores heels dessa época. O Randy Orton do Legend Killer com Burn My Light eu gosto bastante, hein? Vem bem demais. E o JG falou coisas de Vince, né? Enfim. Normal. Adoro. O Randy Orton realmente é um dos grandes. Acho que o maior heel dessa. 2006, não sei, mas tipo de 2008 pra frente, até ali começar a surgir anexos e ter um outro pessoal, ele é o maior heel que tem. Não tem jeito. Exatamente. Nossa, o Randy Orton, ele, pra mim, ele só fica um pouco chato ali em 2008, assim. Parece que quando troca a time dele começa a ficar chato. Quando ele começa a usar voices, não, a coisa dá uma degringolada, assim. Não, É não que eu vem acho que aí. ficou naquela de, tipo, foi muito tempo que a gente só tinha ele, sabe? E aí fica chato mesmo, porque teve essa época, 2008 até 2010 ali, só tinha, tipo, era ele contra John Cena, mas porque só tinha os dois. A WWE não buildava mais ninguém. Exatamente. Inclusive, gente, questionamentos polêmicos aqui que o JG fez. Quero saber a opinião de vocês. Quem foi o maior rival do John Cena, na opinião de vocês? Randy Orton. Não tem como não ser o Randy Orton. Putz, não sei, hein? Não tem. Orton foi quantidade, né? Porra, a quantidade de É, John Cena versus Randy Orton que ele já teve que aguentar nessa vida. exatamente. É mais quantidade do que, sei lá, nem chego a falar qualidade, mas, tipo, É que não é mais teve quantidade, mas outro. foi muito tempo. Quem mais seria? Não consigo pensar em um outro que rivalizou tão bem contra o John Cena. O Ed. Eu acho Ah, que que você não assistiu. vai ser um pouco clubismo da minha parte, mas eu acho que eu fico com o Ed, hein? Eu acho. Cara, eu vou dizer assim. A storyline que eu mais gostei contra o CM Punk. Eu acho que ela é storyline muito boa. Mesmo, sim. Agora, o maior em história, no contexto geral, o Randy Orton por ter tido mais tempo, por ser uma história mais densa, por. Sabe? Tipo, fizeram lutas maiores e tudo mais. Que princípio, né? Mas, nossa, eu lembro que eu detestava John Cena versus Randy Orton. Nossa senhora. É que, nossa, pra quem acompanhava nessa época, era todo pay-per-view essa pataquada. Nossa, e era um intervalo muito curto entre as fios, assim. Tipo, eles fildavam contra outras pessoas, mas logo já voltavam a disputar cinturão, a disputar. Enfim, main event pay-per-view. Era um inferno.